Estamos aqui no IBEM 2026 com Celso Cunha, presidente da Abdan. Celso, diante do cenário geopolítico atual, como que a energia nuclear pode se sobressair? Olha, excelente pergunta. Acabei de vir da França, participei de 3 eventos em 5 dias praticamente. E quando a gente falava só muito de sustentabilidade, a questão ambiental, a pauta na Europa mudou totalmente. Se encara a sustentabilidade ambiental agora como obrigação. Então, o grande eixo hoje é soberania, independência energética, e a sua capacidade de produção interna da sua energia. Então, você veja que o próprio exemplo que a gente tem do impacto que está tendo por conta do Estreito de Hormuz, afetou 20% da dependência chinesa de petróleo. E os chineses, há muitos anos, as pessoas falam, eles querem dominar o mercado de carro elétrico. Não, eles não estão preocupados com o mercado elétrico, de carro elétrico. Eles querem reduzir a dependência do petróleo. Essa é a grande questão. Então, a geopolítica virou, e a geopolítica da energia sempre foi, e agora mais do que nunca, o grande ativo e a grande discussão mundial. E nessa pegada aparece a energia nuclear, que já vinha subindo por conta da sustentabilidade. Porque a energia nuclear ela é limpa, é segura, ela é firme, então ela tem atributos muito importantes. E agora ela traz esses outros atributos ainda mais. Por quê? Porque você tem a capacidade de produção de um grande volume de energia em pouco espaço físico. Ela, diferente das outras fontes, independente das outras são boas, não estou entrando nesse mérito, mas ela entrega 92%. Você pega uma hidrelétrica, é 65% do tempo. Você pega as outras térmicas, estamos falando em torno de 50%. Você pega, por exemplo, uma eólica na casa de 40% e uma solar na casa de 30%. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer, cada 1.000 que ele produz, mas aí só entrega 300. E emprega por conta até dos fatores ambientais. Hora que venta, hora que não venta, tem hora que tem sol, tem hora que não tem sol, tem hora que chove e tem hora que não chove. O risco hídrico virou uma componente muito importante. Eu nunca imaginei ver a Amazônia com um rio seco. E nós vimos isso há pouco tempo. E esses fenômenos vão se acelerar. Estamos com um aquecimento global acima de 1,6. São fatores que nós devemos colocar em mente quando a gente quer um país independente energeticamente. Então nós não podemos abdicar de nenhuma fonte, mas também temos que ter a capacidade de construir os seus componentes aqui. Por exemplo, a solar tem que importar todo o painel. Nós, o setor nuclear, ele é um setor de alta tecnologia. Você, quando monta uma usina nuclear, vem peças do mundo inteiro. Mas nós sabemos fazer a construção. Nós temos capacidade de construir toda a parte metálica, digamos assim, numa linguagem mais simplificada, aqui no Brasil. Nós sabemos fazer o sistema de controle de uma usina nuclear. Temos uma empresa fabulosa do grupo Embraer, que é a ATEC, que está produzindo o sistema de controle do reator para o submarino, a propulsão nuclear. Então, veja bem, nós não podemos ter variáveis simples, onde a gente só aborda um custo imediato. A gente tem que olhar o custo posterior, o custo do arrependimento também. Se você não faz aquilo, depois você paga mais caro. O gás, que alguns anos atrás chegou a $6, está a $25. É uma commodity que você não consegue controlar. Nós estamos aqui no momento que o diesel é uma preocupação do país. Então, nós não podemos abdicar de nenhuma forma. O Brasil vive um momento de curtailment, ou seja, nós avançamos rápido demais com a solar eólica, que produz variações enormes, e no final do dia
estamos falando de 17 gigawatts que saem do sistema simultaneamente, né? Vários projetos que foram sendo construídos, mas não tem como ser inseridos nesse momento no sistema, porque o sistema não tem base para segurar. As hidrelétricas nossas foram projetadas para serem base do sistema. E hoje ela tem um papel que ela não é remunerada por isso, que é os serviços ancilares, né? Ou seja, ela controla essa flutuação. As térmicas, a gás, né, principalmente, ela tem um papel importante que não é o fazer base, é principalmente ajudar nesse controle de variabilidade. E vai continuar, principalmente na hora de emergência. Quando você tem uma emergência, você precisa acionar também, né? A gente não pode achar que as hidrelétricas vão funcionar o tempo todo, porque não vai ter um problema em um lugar ou outro, né? E aonde entra o nuclear? Exatamente na base do sistema. Ela entra ali porque 92% do tempo ela está produzindo, né? E ela vem para segurar o sistema. Com isso, nós poderemos avançar com a questão do curtailment e eliminar isso. Por quê? Que a gente pode efetivamente usar as hidrelétricas. Não podemos esquecer que os nossos rios, eles não são só para gerar energia. Ele tem a água para consumo humano, para toda a parte de irrigação, né? Para navegação fluvial, que acontece. Então, o múltiplo uso da água é algo que está na pauta. Aquele modelo antigo que a gente só tinha hidrelétrica no Brasil, botava as termoelétricas, né? O modelo acabou. Não dá para eu construir os melhores lugares para construir hidrelétrica, nós já usamos. Agora só no meio da Amazônia. Nós vamos encarar esse debate de construir uma nova usina no meio da Amazônia? Muito difícil, né? Então, são questões que a gente precisa levar em conta. E a nuclear, mundialmente, ela está acelerando, né? China com 33 usinas em construção simultânea. Estados Unidos crescendo fortemente. A Europa, na semana retrasada que eu estava lá, a presidente da Comissão Europeia chegou lá e disse o seguinte: olha, estou botando dinheiro para construir os pequenos reatores nucleares. Nós teremos o nosso porque não vamos depender de ninguém. Né? Eles ficaram com um problema enorme durante a guerra agora, sim, da questão do gás. Né? E outros problemas. Então, essa independência ela é muito importante. Né? O Brasil ainda tem a discussão, né, da produção do hidrogênio. O nuclear é capaz de produzir hidrogênio. O Brasil importa 95% dos fertilizantes. 95% país agrícola, né? E não tem fertilizante. A Rússia acabou de dar uma ordem de suspender a exportação, porque boa parte vinha do Irã. Está todo mundo com receio do que vai acontecer. Como é que vai fazer isso? E nós podemos fazer isso. A nuclear pode produzir hidrogênio, pode dessalinizar água para onde não tem água, ela gera energia e tem vários atributos, né, que eu ia ficar uma meia hora aqui falando. Certo, Celso. E assim, o que falta para realmente avançar nos investimentos da energia nuclear aqui no Brasil? Quais os entraves que precisamos superar? Olha, o primeiro a vontade política precisa ser declarada. Não pode ser, eu quero fazer. Declarar quer dizer você constituir pessoas para fazer aquilo acontecer. Então o governo tem que tornar isso uma prioridade. O governo acabou de assinar um pacto que vai triplicar lá na Europa o volume de nuclear. Mas se ele não pegar para fazer, não impulsionar, essas coisas não andam, né? Então, segunda questão, o governo precisa sair da frente e deixar a iniciativa privada trabalhar. Né? Nós estamos dispostos, não tem problema de dinheiro. Olha que legal, não falta dinheiro. Né? Não falta as condições para a gente fazer isso. Celso, além disso, o que precisa? Resolver o marco legal. Marco legal, a gente precisa dar segurança para esse capital. Né? Esse capital entrar. Então, um dos entraves é o marco legal. Precisa ser resolvido, precisa ter uma lei de diretrizes gerais para o nuclear. Então, isso é um fato.
né? A gente tem muita lei do passado diante da Constituição, né? Que inclusive não existiam as agências reguladoras, então confunde o papel da agência reguladora agora com leis do passado diante da regulação, que precisa ser uniformizado e resolvido isso, né? Então isso é uma das questões fundamentais para a gente resolver. É um projeto de lei, não é uma emenda constitucional, né? O que a princípio deveria ser mais fácil, ou não. Não será feito esse ano, porque é um ano eleitoral, mas esse ano a gente tem capacidade de preparar tudo, né? Então, o governo precisa fazer uma declaração que ele quer avançar, não pode ficar em cima do muro. E nessa esteira, né, vem a história de Angra 3, né? Que o governo ficou em cima do muro uns 4 anos, vou resolver, não vou resolver, né? Um absurdo. Esse leilão que teve agora do RCCAP, para você ter uma ideia, né? Teve térmica que vai, ao longo da vida do contrato, custar 30 bilhões. Angra 3, né? Com tudo que já gastou e mais o que precisa de 25 bilhões. Então nós estamos pagando mais caro do que se tivesse feito, né? A não tomada de decisão gera isso, né? E faz os custos serem crescentes, porque você tem que tomar conta do que está lá. O governo, né, no passado colocou a Eletrobras, agora a Axia, nesse processo, mas ela não quer trabalhar no setor nuclear, ela quer trabalhar com usinas que têm o amortecimento do seu investimento muito rápido, com hidrelétricas que já estão amortecidas em termos de investimento, né? E ela está saindo disso e está entrando no grupo da AMBA, que é do grupo JBF, né? Mas é um processo que provavelmente vai levar esse ano todo até se resolver. Então, enquanto essa transferência de capital não for realizada, nós não temos a menor expectativa que o governo, né, resolva nada. O governo resolveu que não quer botar dinheiro nesse processo, né, o que torna tudo muito difícil, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos pagando a conta disso tudo, nós brasileiros, né? Já podíamos estar gerando energia há muito tempo. Então, eu acho que a Angra 3 ela vai acontecer, né? Tem coisas na vida que a gente não discute, porque elas vão acontecer, né? Tem um fato na vida é que a gente nasce e um dia você vai morrer, né? Não dá para discutir a morte. Sim. Né? Dá para discutir como você vai chegar até a morte, né? Então a mesma coisa a gente tem que falar sobre Angra 3. Angra 3 vai acontecer, né? Se custa 25 bilhões para terminar, contando tudo que gastou, e se você não terminar custa 23 bilhões, ou seja, por 2 bilhões você vai fazer 1,4 gigawatts, não existe esse custo para isso, de energia. É discussão inócua, né? Já podíamos os brasileiros estar usufruindo disso. E Celso, agora entrando no tema de segurança, existem preocupações em relação aos resíduos gerados durante o processo para gerar energia nuclear. Como que estão as discussões sobre esse tema aqui no Brasil? Olha, eu quero fazer uma correção aqui na palavra resíduo, porque a palavra resíduo ela não se aplica ao combustível empobrecido. Tá? O resíduo é muito mais de coisas que você não pode aproveitar. Sim. E o combustível empobrecido, que é o que sai do processo da geração de energia, ele ainda sai com 90% de energia. Então, no mundo hoje, você já recicla isso. Você tem reatores para reciclar esse combustível, né? E com isso você fecha o ciclo inteiro desse combustível, né? Então, um dos fatores é esse. O Brasil está muito atrasado em relação a essa discussão da reciclagem desse combustível. Então, isso é um dos pontos, né? Contudo, todo esse combustível, né, empobrecido, ele está armazenado. Usa uma tecnologia americana, da Holtec, são cilindros que ficam no site e ficam lá muito bem armazenados, né? 100, 200 anos, eles podem ficar lá tranquilamente, né, sem maiores problemas, né? Então, essa é uma questão parcialmente resolvida porque você tem aonde colocá-los e crescer. Mas não é a definição final. A definição final é, nós vamos reciclar? Ou nós vamos vender? Porque isso tem valor agregado fora do país. Sim. Né?
Nós vamos colocar isso numa caverna, como a Finlândia fez uma caverna subterrânea e fazer lá? Nós vamos colocar isso numa área controlada fora da usina? Né? Então esse debate é um debate muito atrasado no Brasil que não se resolveu. Agora, não fugindo da sua pergunta sobre resíduos, né? A gente produz muito resíduo através da medicina nuclear, por exemplo. Sim. O tratamento do câncer ele é feito através de radioisótopos, que são produzidos usando reatores. Né? E o material, a luva, né? O material que você usa no tratamento e no diagnóstico do câncer é um material radioativo, você não pode jogar na esquina. Né? Então você precisa de um destino final. Hoje isso é muito perene, né? Não tem uma forma organizada ainda de se fazer isso, né? E é uma das discussões muito importantes para a gente travar agora. Mas não é travar só em termos de geração de energia, travar em termos de medicina nuclear, irradiação de alimentos. A gente aplica isso até no pneu. As pessoas não sabem, mas o pneu utilizado no carro, ele passa por um processo de irradiação que torna a borracha mais dura e mais resistente. Né? Então você também utiliza isso. Eu posso ficar aqui também o dia inteiro falando das aplicações disso e que você não sabe. Até uma amiga tem uma bela palestra que ela conta um dia de estudante, desde que ele levanta até ele voltar para casa e o contato dele com a irradiação. Quem usa lente de contato ainda antiga, aquele líquidozinho que você bota a lente, é irradiado. Né? E aí, velho, como isso, tem um número enorme de outras coisas. Realmente, assim, é uma cadeia enorme, né? E aí, assim, ainda dentro do tema de segurança, a gente tem a discussão da construção de uma regulação sobre o material radioativo de ocorrência natural, NORM, né? Uhum. E que ocorre a partir das atividades de petróleo. O que falta realmente para avançar nessa matéria? Olha, falta boa vontade. Né? Falta boa vontade porque isso acontece não é só na nossa vida do cotidiano, né? Na produção de petróleo, quando você extrai o petróleo, Sim. acontece. Quando você sai esse material. Quando você mexe com minas, também sai esse material. Né? Então, o nome já diz, ocorrência natural. Ela está aí na natureza. Né? A nossa legislação é uma legislação catanha, acho que é a palavra correta, caduca, né? Mais popular, mais fácil das pessoas entenderem, caduca. Né? E que precisa de uma mudança real para isso. Né? Nós precisamos definir. Os Estados Unidos, por exemplo, ele reinjeta isso no poço de petróleo. A nossa legislação não permite. Então nós temos que rediscutir isso. Por que eu não posso reinjetar? É o caminho ou não é? Para este caso. Nós temos muitos outros casos que a gente tem que discutir. É um tema também muito atrasado no Brasil e que perpassa mineração, produção de petróleo e muitas outras coisas que a gente nem imagina. E essa questão do NORM também é bem importante na questão do descomissionamento, né? No descomissionamento, eu não diria que ela é tão importante, porque o NORM é uma ocorrência natural. E o descomissionamento, ele já é um processo que foi aprovado e que você vai desmontar, né? Você vai desfazer aquilo. Uma usina, você desmonta. Você desmonta, mas você tem que fazer o que com aquilo? Aí ele tem que ir para aquelas áreas que a gente falou antes, né? Específicas que você vai fazer o armazenamento daquele material. Hoje em dia já tem até tecnologia para retirar a irradiação desse material e você fazer novo uso. Mas ainda não é viável economicamente isso. Sim, mas pode ser essa questão de como faz parte do processo de descomissionamento, tanto de FPSOs e de outras estruturas, pode ser também uma abertura para novas empresas entrarem no mercado? Os Estados Unidos têm uma cadeia inteira, a própria Holtec, que eu mencionei, que faz o armazenamento de combustível, hoje ela entrou nessa cadeia de descomissionamento, ela ia descomissionar uma usina, e aí os data centers que estão precisando de muita energia, eles pegaram essa usina que ia descomissionar, estão reativando só para vender energia para data center.
Então você veja como o mundo está reciclando mais todo esse processo também. E, Celso, como é que você vê a percepção pública sobre a energia nuclear? Olha, eu acho que a primeira palavra que a gente tem que passar por aí é educação. E aí, por que eu venho falar de educação? Foi feito há mais ou menos 8 anos atrás, 7 anos atrás, uma pesquisa a nível Brasil de todos os locais onde tinha alguma coisa nuclear. Mina, alguma discussão nesse sentido. Né? E a aprovação foi na ordem de 34%. Não é tão ruim assim, se a gente parar para pensar que muita coisa está no sertão, está no interior, o nível de desconhecimento é grande, não é um número ruim. Né? Se fez a mesma pesquisa depois em torno da usina nuclear, nos municípios de Angra, Mangaratiba, né, toda aquela região, Paraty. Nível de aceitação de 76%. Mas, Celso, por quê? Educação. As pessoas participam, trabalham, não, né? Contribuem, elas vivem a realidade que está ali. E não tem muito fake news, digamos assim. Né? Para essas pessoas, elas estão muito imunes a fake news, porque ela sabe que você está falando uma besteira. Né? Pessoas às vezes passam lá, vê aquela usina ali em Angra e vê uma fumacinha saindo, acha que está pegando fogo. Não, aquilo é a água, né, que está Sim, condensando. Né? E nesse processo, aquela água é extremamente limpa. Não tem radiação, não tem coisa nenhuma. Né? Aquelas pessoas sabem, mas quem não sabe fica com medo. certo, Celso. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade de poder estar desmistificando o uso da tecnologia nuclear, né, esse papel que vocês fazem de levar a informação sobre um tema que às vezes é muito complexo, né, e tentar facilitar o público entender, né, o quão importante é isso na nossa vida.